Ora, a primeira aliança tinha ordenanças de culto sagrado e também um santuário terrestre. Foi preparado um tabernáculo, na parte da frente estavam o candelabro, a mesa e os pães da proposição. A esse se chama o santo lugar. Depois do segundo véu, estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha o altar de ouro do incenso e a arca da aliança, toda coberta de ouro, na qual estava um vaso de ouro que continha o maná, a vara de Arão que tinha brotado e as tábuas da aliança. Sobre a arca estavam os querubins da glória que, com a sua sombra, cobriam o propiciatório. Dessas coisas não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, estando essas coisas assim preparadas, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços. No segundo, porém, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferece por si mesmo e pelos pecados de ignorância do povo. O Espírito Santo estava dando a entender com isso que o caminho do Santo dos Santos ainda não está descoberto, enquanto continua em pé o primeiro tabernáculo. Essa é uma parábola para o tempo presente, em que se oferecem tanto dons como sacrifícios, que quanto à consciência não podem aperfeiçoar aquele que presta o culto. Não passam de ordenanças de comida, bebidas e várias cerimônias de purificação impostas até a época da reforma. Cristo, porém, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isso é, não dessa criação, e não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, havendo obtido uma eterna redenção. Se a aspersão do sangue, de bodes e de touros, e das cinzas de uma novilha santifica os contaminados, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso ele é o mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão dos pecados que havia sob a primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Onde há testamento, necessário que intervenha a morte do testador. Porque um testamento só é confirmado onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. E por isso que nem a primeira aliança foi consagrada sem sangue. Havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos, segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã vermelha e sopo, e aspergiu tanto o próprio livro como todo o povo, dizendo: esse é o sangue da aliança que Deus ordenou para vós. Semelhantemente, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério sagrado. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu se purificassem com tais sacrifícios, mais as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores a esses. Pois Cristo não entrou em um santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, mas no mesmo céu, para comparecer agora por nós, perante a face de Deus. Aleluia. Nem também entrou para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote entra anualmente no Santo dos Santos com sangue alheio. De outra forma, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas, se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Preste atenção agora, querido. E como aos homens está ordenado o morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez, para levar os pecados de muitos, aparecerá, segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Aleluia! Irmãos,
nós precisamos ter muito cuidado, né, porque esse é um assunto muito difícil de tocar. Yom Kippur. Nós vamos falar hoje sobre o Yom Kippur. Semana passada falamos da festa das trombetas, que começa no primeiro dia do 7º mês. Passa aqui para mim, querido, por favor. Põe lá no... Isso. Então, essas são as 3 festas da segunda vinda, da terceira convocação, né? De novo, 3 vezes nós precisamos aparecer diante do Senhor, né? Páscoa, mas dentro da Páscoa você tem o ázimos, né? Logo depois, e primícias, 3 dias seguidos. Primeira convocação. Qual é a segunda convocação? Quem lembra? Pentecostes. E qual é a terceira convocação? Terceira convocação, comumente a gente fala tabernáculos, mas o tabernáculos começa mesmo, né? Essa terceira convocação começa desde o primeiro dia. O povo já é convocado desde o primeiro dia a se reunir através do toque das trombetas. A gente falou das trombetas na semana passada. Então essas são as 3 vindas. As 3 primeiras festas falam de quê? Da primeira vinda de Jesus. Jesus é o Cordeiro Pascual, Jesus é o pão, a oferta sem pecado, é o pão sem fermento, e Jesus é a primícia da ressurreição. Amém? Você entendeu isso? Glória a Deus. A quarta festa fala de quê? Do derramamento do Espírito Santo sobre a nossa vida, que é o Pentecostes. E a terceira convocação, que é a 5ª, 6ª e 7ª festa, vai falar da volta do Senhor. Então, por isso que 3 vezes, cada um de nós vai precisar se apresentar diante do Senhor. Não é possível um filho de Deus ficar sem se apresentar diante do Senhor 3 vezes. Você se apresenta quando Deus te salva, amém? Você se apresenta quando o Senhor te enche com o Espírito Santo, e você se apresentará também quando o Senhor voltar. Amém? É claro que eu não estou dizendo que você está se apresentando só 3 vezes e nas outras vezes você fica longe dele. Mas isso é uma figura da obra do Senhor na nossa vida. Ele nos salva, Ele nos enche com o Espírito Santo e Ele vai ratificar, né? Vai completar a nossa salvação. Amém? Você leu aqui no livro de Hebreus, eu vou repetir aqui, né? Hebreus 9, último versículo. Assim que também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Quando aquele sangue do Cordeiro foi colocado na porta, o povo também não foi salvo lá? Então, em tese, a salvação começa onde? Na Páscoa. Mas a Bíblia está dizendo que ela termina quando ele sai do santuário, do Santo dos Santos. Então, isso prova para nós, dentre uma série de outras coisas, que o processo de salvação é contínuo. Eu fui salvo, mas eu também estou sendo salvo. E eu também serei salvo. Amém? Então isso é maravilhoso, porque se você não entender isso, você não entende o Yom Kippur. Existem muitas pessoas, irmãos, hoje, a grande maioria das pessoas hoje dizem que o Yom Kippur é só para o judeu. E a argumentação dele é o seguinte: se o Yom Kippur é dia do perdão, entre aspas, e eu vou explicar isso, que o nome não é dia do perdão, é dia da expiação. E há uma diferença interessante nisso. Se o Yom Kippur, dizem eles, se o Yom Kippur é dia do perdão e nós já somos perdoados em Cristo, como igreja, Jesus vai arrebatar a igreja antes do Yom Kippur e depois o Yom Kippur fica só para o povo de Israel. Parece bonitinho, mas não é isso. Amém? Por quê? Porque nós também estamos aguardando o nosso sumo sacerdote voltar do santuário. Aleluia! Porque se fosse isso, o autor de Hebreus não explicava isso. Então, qual que é a figura do Yom Kippur para nós? Do dia da expiação. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano para expiar o pecado.
Se eu disser que o dia do Yom Kippur é só o dia do perdão, eu estou dizendo que somente naquele dia Deus perdoava. Não, Deus perdoava o ano inteiro. Só que naquele dia o pecado era, de certa forma, coberto. Porque Kippur vem do hebraico kapar, que quer dizer cobrir. Por que é cobrir? Porque a antiga aliança só podia cobrir, mas o pecado continuava lá. Um ano depois tinha que cobrir de novo. Você está entendendo ou não? Então, é um sacrifício provisório. Em Cristo, o autor de Hebreus diz que ele não precisa mais entrar todos os anos. Ele entra uma vez e sai uma única vez. Aleluia! Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Abra sua Bíblia em Romanos 8, 34. Porque existem pessoas que acham que Jesus está descansando, né? Bem, Jesus trabalhou tanto, né? 3 anos trabalhando e 2000 anos descansando, né? Você acha que Jesus... Não é isso. Amém? Você tenha certeza, Jesus está o quê? Trabalhando, mas talvez se você pergunte para a maioria dos cristãos, a grande maioria de nós não vai saber o que Jesus está fazendo agora. Se eu te perguntasse o que é que o Senhor Jesus está fazendo agora, o que você falaria? A Bíblia fala, Romanos 8, 34, vê aí para mim. Achou? Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos. Então, o apóstolo Paulo está falando do ministério de Jesus. Olha só, ele morreu, aleluia, mas antes disso, ou antes, não antes de morrer, mas ou antes, ele quer dizer assim, ou ainda mais importante, quem ressurgiu dentre os mortos. Essa foi a obra do passado dele. Mas olha a obra do presente, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aleluia! Nós temos um Deus que intercede por nós. Nós temos um Cristo que intercede por nós. Que entrou no Santo dos Santos. Você está entendendo ou não, querido? Entrou no Santo dos Santos e está diante de Deus intercedendo. Por quem? Por mim e por você. Por todos. Ele está intercedendo por toda a humanidade, por toda a igreja, por todos os judeus. O que você acha? Não, ele está intercedendo, o autor de Hebreus diz, para aqueles que o aguardam. Amém, querido? Então é necessário que nós estejamos o quê? Conectados com o nosso Senhor que está à direita de Deus intercedendo por nós. Glória a Deus. Então, aonde está a nossa mente? Intercedendo, né? Não intercedendo, ele está intercedendo, mas a nossa mente está onde? Ligado nele. Se você soubesse que existe alguém intercedendo por você, você viveria pecando? Se você soubesse que existe alguém à direita de Deus dizendo, Pai perdoa, Pai perdoa, Pai perdoa, você continuaria na lama? Não. E se você tivesse ligado lá dentro? Não. Entende? Então, pessoas que vivem no pecado, pessoas que vivem pecando, pessoas que vivem ainda se sujando, ainda que elas digam para nós que estão conectadas com o sumo sacerdote, não estão. Porque se você sabe que tem alguém intercedendo por você, é bem capaz de você e eu nos sujarmos ainda, mas não pode ser de propósito. O pecado vai passar a ser um acidente para nós. Amém? É bem verdade, irmãos, que a nossa Páscoa, que simboliza o quê? O sacrifício de Jesus, que o pães ázimos, que simboliza o quê? A santidade dele, não houve pecado nele. Que a primícia, que simboliza o quê? A ressurreição dele. Que o Pentecoste, que simboliza o quê? O derramar do Espírito Santo sobre ele. É aceitável e é verdade que tudo isso é o processo da nossa salvação que já começou, sim ou não?
Nós já fomos salvos pelo Senhor na Páscoa, aleluia, porque quando Ele morre, nós somos salvos, glória a Deus, mas essa salvação, irmão, segundo o livro de Hebreus, ela vai se consumar quando o sumo sacerdote voltar. Eu preciso ler de novo para você. Hebreus 9, né? Deixa eu ler de novo, porque eu creio que isso precisa ficar gravado na nossa mente. Assim também Cristo, oferecendo uma só vez, para levar os pecados de muito, aparecerá, segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Amém? Então essa salvação, irmão, nós precisamos entender isso, né? O calvinista briga com o arminianista. Salvação se perde? Aí um diz, não. Aí o outro diz, sim. Aí a Bíblia deveria entrar no meio dos dois e dizer, queridos, me explique por favor o que é salvação. Porque a salvação, ela ainda não se concretizou totalmente. Abra sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 1. Versículo 5. Que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Olha o que Pedro está dizendo. Que a salvação será revelada no último tempo. Você acabou de ler em Hebreus o quê? Que quando o sumo sacerdote aparece pela segunda vez, o que ele entrega para o povo? A salvação. Abra em Romanos 13. Versículo 11. E fazei isso conhecendo o tempo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Então, querido, preste atenção. Eu posso dizer, meu irmão, que eu sou salvo? Pode. Mas você também deve dizer que você está sendo salvo, e você também deve dizer que você será salvo. Aleluia! Então nós precisamos manter a perseverança nessa carreira, para que a gente possa receber o objetivo final da nossa fé. Como diz 1 Pedro 1,9, a salvação de todo o nosso ser. Amém, amados? Isso está claro para você? Por quê? Qual o problema? O problema é o seguinte, que uma boa parte da igreja acha, está consumado. Eles adoram essa frase. Se perguntar assim, qual é a frase que você mais gosta de Jesus? Eu gosto daquela, pastor, está consumado. Mas não entendem esse está consumado. Eles interpretam esse está consumado como sendo o seguinte, Jesus fez tudo e eu não preciso fazer nada. É um erro. Jesus fez tudo e eu não preciso dar nenhuma resposta para isso. É um erro. Mas então você está me dizendo, meu irmão, que Jesus faz uma parte e você faz outra. Não. Eu estou dizendo que Jesus faz a parte, amém? E derramou o Espírito Santo. Aleluia! Para quê? Para encher a gente. E esse Espírito Santo vai nos levar a término da carreira. É isso que diz Gálatas capítulo 4. Veio a plenitude dos tempos e o Senhor enviou o Espírito do seu Filho, o qual clama. Quem é que clama? É você? Não, é o Espírito que habita dentro de você. E o que ele clama? Abba, Pai. E esse mesmo capítulo 4 de Gálatas vai terminar dizendo o quê? Eu rogo, eu oro, eu sinto dores de parto por vós, até que Cristo seja plenamente formado em vós. Paulo está ensinando a gente claramente que a salvação é um processo contínuo. Amém, amados? Então eu quero te dar um conselho. Nós precisamos ficar atentos. O nosso sumo sacerdote, aleluia, está no Santo dos Santos. Trabalhando, aleluia.
Amém? E nós? Ele está fazendo algo que nós nunca poderíamos fazer. Ele foi fazer. Amém? E o que ele espera de mim, de você? Só que a gente espere ele voltar. Porque esse perdão, essa salvação, essa libertação, essa completude da obra acontecerá quando o sumo sacerdote voltar. Alguém diz, mas pastor, Jesus venceu o pecado na cruz. E por que você continua pecando? Por que eu continuo pecando? Me explica. Porque Jesus, querido, venceu o pecado na cruz, claro. Mas ele abriu o caminho. Assim como o próprio Hebreus vai dizer, agora vocês precisam entrar no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho. Que é o quê? Que é o véu. O véu foi rasgado. E esse véu é quem? É o próprio corpo de Jesus. Rasgado. Para quê? Para que eu e você tivéssemos acesso ao Pai. Aleluia. Tem sentido. Querido, o que Jesus faz na cruz é abrir o véu, mas você precisa entrar. Isso é um entendimento do Evangelho que precisa entrar na nossa cabeça. Ele diz, está consumado. Por que quando ele morreu, um terremoto aconteceu e o véu, literalmente esse véu aqui que nós estamos falando, se rasgou do alto a baixo, abrindo o caminho para o Santo dos Santos. E alguém diz, está consumado. Claro, está consumado, agora eu preciso entrar. Amém? Sozinho eu vou conseguir entrar? Não. Então toma aí a quarta festa. Derrama o Espírito Santo sobre ele. Porque o Espírito Santo vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Querido, entenda uma coisa, Jesus venceu o pecado na cruz? Sim. Então se tivesse consumado, para que o Espírito Santo vem convencer a gente? Então ele abriu o caminho. Agora o Espírito Santo é enviado, você está entendendo? Para poder nos encher e nos convencer. E aí a gente vai segui-lo. Glória a Deus. Então qual que é a obra que está acontecendo, meu irmão? Deus está enchendo a gente do Espírito e esse Espírito está nos fazendo segui-lo. E quanto mais o Espírito Santo estiver em nós, mais nós vamos querer seguir Jesus, mais nós vamos nos parecer com Jesus. Ser cheio do Espírito Santo não é rodar, pular, cair no chão e levantar. Ser cheio do Espírito Santo é caminhar em direção à conformidade de Cristo. O Espírito Santo vai te guiar para querer ser igual a Jesus. Aleluia! Meu Deus do céu! Um homem cheio do Espírito Santo nunca ousaria ficar de mão baixa quando alguém perguntasse, tudo que você tem é de Deus? Nunca! Porque o Espírito Santo era o primeiro a levantar, porque o Espírito Santo faz essa obra. Tirar o velho homem e colocar um novo homem dentro de nós. Amém, querido? Não é de fora para dentro. Não é a forma que você veste, não é as palavras que você fala, nem se você está com roupa até aqui, e gravata, e joga bola de calça. Não. Mas eu aprendi assim. Pois é porque quiseram te ensinar da forma mais fácil. Não, a obra é de dentro para fora. Eu oro, irmãos, para que esse Espírito penetre dentro de nós e comece a queimar a gente por dentro. Aleluia! É por isso que Paulo diz, eu sofro até que Cristo seja plenamente formado em vós. Meu Deus, tem um ser sendo formado aqui dentro. E ele espalha a costela para cá, espalha a costela para cá, dói um pouquinho, me dá, ai meu Deus, dor de parto, mas tem um homem, tem um Cristo sendo formado dentro de mim. E esse Cristo a cada dia vai tomando conta de mim, querido. E um dia, na sua volta, todo o pecado será aniquilado, expiado. Porque uma coisa é você ser perdoado, outra coisa é o pecado ser expiado. Então, Yom Kippur é dia da expiação. Amém? A gente não tem tempo hoje, mas um dia eu falo, porque tem gente que acha que nós não vamos passar pela tribulação, que a igreja vai ser raptada antes, né? Mas não vai, irmão. Né? Jesus fala que a ressurreição é no último dia.
João capítulo 6. Marta diz que a ressurreição é no último dia. Eu sei, Senhor, que no último dia o Senhor há de ressuscitar meu filho, meu irmão. Então, e Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses 4,17 que não se engane, que nós não seremos transformados antes dos que estão mortos serem ressuscitados. Então, diga comigo, a ressurreição é no último dia. Então, não pode ter arrebatamento antes do último dia. Simples. Mas por que tudo isso é falado? Né? E algum dia da nossa vida a gente também já falou isso. Porque a gente acha que, sabe, que o pecado não tem mais, porque o pecado não tem mais domínio sobre nós. E por que a gente peca, querido? Por que o que a gente faz é só pecar? E Deus é tão perfeito que tem um sumo sacerdote lá, intercedendo, dizendo, eu morri por eles. Existe um sangue de alguém inocente, que adentrou ao santo dos santos, aleluia, e esse sangue, eu só preciso estar conectado a esse sangue, meu irmão, porque quando Deus olha para o meu pecado e olha para esse sangue, Ele diz, esse sangue perdoa aquele pecado, e há 2000 anos, a gente está vendo Ele intercedendo, glória a Deus, amém? Então, o Yom Kippur é a última festa, é o último dia da festa das trombetas. Passa para mim, por favor, irmão. Você tem lá, do 1º ao dia 9. O 10º dia, ele é o último dia da festa da trombeta e é o dia do Yom Kippur. Amém? Ele é também chamado o dia do juízo, ou o sábado dos sábados. Ele é o ápice, querido, da contrição. Nesse dia, o povo já começa desde o dia 1º a jejuar, a orar, a se arrepender. Você que veio aqui semana passada, você lembra? O toque da trombeta, lembra? E aí o povo vai se juntando, vai deixando de fazer uma coisa, deixando de fazer outra, vai se juntando e Deus vai tocando. 100 vezes a trombeta toca. O último toque é um toque que fecha, né? Então, no 10º dia, o povo está contrito. O povo está quebrantado. Esse dia é um dia de oração, de jejum. Eles ficam 24 horas, alguns dizem que são 25 horas de jejum. É o mais importante feriado judaico. Sabia que o dia do Yom Kippur está no centro da Bíblia? Por exemplo, quando Moisés vai falar do dia do Yom Kippur, está em Levítico 16. Levítico eu falei centro da Bíblia? Não, centro da Torá, né? Dos 5 livros. Levítico é o livro do meio, e 16 é o capítulo quase que do meio. Então, se você pegar a Torá, o Pentateuco, e abrir no meio, sabe onde vai dar? No dia do Yom Kippur. É o dia da expiação. Amém? Eles antes tinham templo, tinham sumo sacerdote, e tinham um bode expiatório, que eles colocavam, né, o sacerdote colocava o pecado em cima do bode, e o bode levava o pecado. Daí que vem a expressão bode expiatório. Está querendo me fazer de bode expiatório? É essa expressão aqui. Hoje não tem mais templo. E aí, a gente vê que através de ensinos rabínicos, eles mudaram um pouco, né? Aliás, mudaram muito. Ao invés do templo, eles fazem as reuniões nas sinagogas. Ao invés do sacerdote, ele explica que todo judeu pode fazer esse trabalho do sumo sacerdote, né? E ao invés do bode expiatório, do sacrifício, eles ainda substituíram por orações ou por boas ações. Isso é o que o povo judeu faz. Então o povo judeu ainda comemora esse feriado, não à luz de Jesus, como nós, de Yeshua, mas à luz da interpretação deles. Porque não tem mais templo, não tem mais sumo sacerdote. E se não tem templo, não pode ser derramado sangue fora do templo. Então, cria-se um grande problema. E para isso, deram um jeito e estão indo. Só que para nós, irmãos, para nós não. Para nós somos o templo. Aleluia! Para nós, o Jesus é o nosso sumo sacerdote. Para nós, a gente não precisa mais matar animal. Por quê? Porque o animal, aliás, o cordeiro já foi morto e o sangue dele já está diante do Pai, está consumado. A única coisa que o Senhor quer de nós
não perca a conexão com o Santo dos Santos. Aleluia! Se você soubesse, querido, Deus não quer que você se mate, que se flagele, e, ai meu Deus, eu pequei, vou me matar, eu não sou digno, não. Deus só quer que nós entendamos, existe um sumo sacerdote que intercede todo momento por nós diante do Senhor. A única coisa que Ele quer de nós, Senhor, me perdoa, Senhor, eu estou me esforçando para não me sujar mais. Para isso Ele ainda enviou o Espírito Santo para nos ajudar. Amém? A expiação obtida no Yom Kippur é mais elevada do que o arrependimento pessoal. Por quê? Porque a expiação do Yom Kippur é coletiva. Você lembra que a trombeta começava a tocar, e o que o povo fazia? Parava as suas obras individuais, diga comigo, os meus projetos, fala assim, a trombeta tocou, eu paro os meus projetos, e começo a ouvir o que Deus quer para mim. Então você ouve, eu ouço, daqui a pouco a gente descobre que o que Deus quer é uma coisa só. Então o que aconteceu? Juntou o povo. Então Deus ama a unidade. Deus quer salvar como unidade. Deus quer trabalhar conosco como uma unidade, irmãos. Por isso que o diabo trabalha tanto na falta de unidade. Trabalha tanto na quebra da unidade. Porque Deus, nesse dia, quando voltar, Ele quer encontrar um povo o quê? Unido. É por isso que as trombetas tocaram. Para quê? Para que o povo deixasse de falar e de fazer os seus projetos pessoais e se unisse àquele que está lá dentro. E quando ele volta, ele encontra um povo unido. Se lembra quando Salomão terminou de edificar a casa? Quando a glória vem, a casa não está pronta, as pedras já não estão espalhadas, igual Jeremias fala em Lamentações 4:1. Olha, as pedras estão espalhadas, os filhos de Sião são reputados como ouro antigamente, agora são reputados como barro. Já não estão mais espalhadas, já é uma casa edificada, amém, amado? Mas cada pedrinha deixou a sua carreira individual e disse, eu vou fazer parte da casa. Meu irmão, que coisa linda, né? Coisa linda, a gente entender que o nosso objetivo é fazer parte dessa casa. Uma só coisa, eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar todos os dias da minha vida na tua casa. Aleluia! Paulo diz, eu tenho uma só causa. Por essa causa, Jesus vai dizer para Marta, Marta, você está ocupada com muitas coisas, mas uma só te é necessária, e Maria escolheu a melhor parte. Unidade, Deus está trazendo. O que o diabo tem feito nas igrejas hoje? Bota um monte de projetos, né? Aí fica aquele festival de profecia, eis que eu te digo, vai ser isso. Parece uma Disneylândia da fé. No final todo mundo sai feliz e dizendo, Deus está fazendo comigo, mas ninguém entende que a obra de Deus é uma obra com um povo. O Senhor quer uma igreja unida. Então o Yom Kippur é o ápice dessa união. A trombeta toca, você está entendendo? A trombeta toca, vai unindo, vai unindo, vai unindo, vai unindo. É fácil saber quando uma mensagem é de Deus ou quando não é. Jesus não ligava, irmão. Chamaram Jesus de príncipe de Belzebu. Sabe o que ele fez? Ele falou assim, eu sou príncipe de Belzebu, eu expulso Belzebu, e como que Belzebu vai expulsar Belzebu? Uma casa não pode ficar de pé se briga entre si, não. Você não me ofendeu, não. Sabe quando que ele pegou o chicote e ficou uma fera? É quando tocaram na casa de Deus. Vocês estão fazendo a casa do meu pai covil de ladrões. Ei, olha para mim. Por que nós ficamos uma fera quando toca em nós, mas você nem liga quando a casa de Deus está uma bagunça? Alguns nem ligam. Como a irmã falou aqui no domingo, isso não é problema meu. Isso é coisa do pastor, deixa que o pastor resolve. Está vendo o cara pecar ali do lado. A gente tem que defender a unidade, irmão.
Quando que a gente vai aprender isso como igreja? Quando que a gente vai aprender se quando o irmão está fazendo fofoca dentro da igreja e você diz, não tem nada a ver comigo? Claro que tem, você é a casa. Dá um aleluia aí, querido. Chama o cara e fala, meu amigo, escuta uma coisa aqui, nós estamos construindo um muro, nós estamos construindo uma casa, aqui não é lugar de fofoca não. Vai se arrepender. Amém? Então, o Yom Kippur é diferente porque o Yom Kippur fala do ajuntamento. Irmão, nunca foi tão necessário nós estarmos unidos. Amém, amado? Deixa o diabo brigar com a gente. O que a gente não pode é brigar entre si. Amém, amado? Amém, querido? Então, estou terminando. Quando eu falo que estou terminando, você sabe que não é bem assim, né? Amém. Mas só para te animar um pouco, né? Então, o cara estava dormindo assim, estou terminando, ele acorda. Aí eu pego ele mais 10 minutos. É tática. Bem, vamos falar aqui sério aqui, pelo amor de Deus, isso é uma pregação, rapaz, o negócio é sério. Glória a Deus, querido, nós estamos aguardando o Senhor, porque nós estamos em unidade nesse propósito. Amém? Yom Kippur é um dia, a trombeta vai, não é prosperidade, não é Disneylândia Gospel, não é Night Gospel, é Jesus voltando, e todo mundo vai se unindo nesse propósito. Então, quando ele volta, ele encontra um povo unido, e é esse povo, segundo Hebreus 9, que vai receber a sua salvação. Porque estão esperando, estão aguardando ele. Será que é hoje? Será que é amanhã? Como que você fica se você espera alguém voltar? Você fica ansioso, você fica preocupado. Você não fica andando de qualquer jeito, fazendo qualquer coisa. Se você está em casa, esperando o seu pai voltar, e a sua mãe voltar, e você sabe que ele é um pai e mãe exigente, você não vai deixar tudo bagunçado. Ele está vindo hoje, tem que arrumar isso, tem que arrumar aquilo, né? Outro dia eu falei aqui, pode ser que quando ele chegue, tenha alguma coisa fora do lugar, mas ele não vai encontrar um filho relapso, soltando pipa, né? E a Bíblia é muito clara, querido, ele vem como ladrão de noite, mas para nós que estamos em luz, nós não estamos em trevas para que aquele dia nos tome como ladrão. Ele só vai vir de surpresa para aquele que não está nem aí nele, mas nós não fazemos parte desse grupo. Nós estamos aguardando, nós estamos esperando o sumo sacerdote voltar e dar fim ao pecado, aleluia! Aí Paulo vai dizer, então a morte foi tragada pela vitória, o mortal foi absorvido pela imortalidade. Aleluia, querido, e nunca mais nós vamos pecar, nunca mais, porque a iniquidade vai ser arrancada de nós. Leia Daniel 9, e diz que nos últimos dias, 7 maravilhas, uma delas, acabar com a iniquidade. Glória a Deus, nem se você quiser pecar, você não vai conseguir. Porque teu corpo vai ser glorificado, a imagem dele, a mesma natureza que ele. Glória ao Senhor. Mas para isso a gente precisa estar unido. Nenhuma nação hoje gasta 10 dias, querido, de arrependimento. Israel gasta. E a gente como igreja deve gastar muito mais que isso. Amém? Querido, há algo além do perdão. Por que você precisa e eu preciso aprender o que é Yom Kippur? Porque há algo além do perdão. Na Páscoa nós somos perdoados, sim. Mas outro dia eu falei aqui, a diferença entre Jesus perdoar e libertar. Isaías 61 diz que ele veio para libertar o cativo. Você sabia que nos 2 textos que fala do dia da expiação, que é Levítico, não precisa abrir, Levítico 23, do 26 ao 32, e Levítico 16, não há a palavra perdão, porque não é o dia do perdão, é o dia da expiação. Oh meu Deus, o que quer dizer isso? É claro, em português básico, o perdão você recebe na cruz do Calvário, amém? Já começou o processo, a expiação é acabar com o pecado, aniquilar o pecado da nossa vida. É por isso que Paulo diz, miserável homem que eu sou, que ele era, mas Jesus já tinha morrido por ele.
Ele já é perdoado, mas só que ele olhava para si e dizia: meu Deus, quem vai me livrar desse corpo mortal? Você está entendendo isso, né? Então, a morte gera o perdão, a ressurreição gera a libertação. Irmão, Jesus não precisaria, presta atenção, Jesus não precisaria ressuscitar se a obra de Deus fosse só perdão. Vou repetir, Jesus não precisaria ressuscitar ao terceiro dia se o que ele viesse fazer fosse só perdoar a gente. Por quê? Porque era só o sangue inocente ser derramado, o perdão vem. Não é assim no Velho Testamento? Quando você matava o sangue, o inocente. Você já viu algum cordeiro ressuscitar no Velho Testamento? Você já viu? Pelo contrário, entrava no templo, não voltava, morria. E o povo não era perdoado? Então escuta aqui, você não precisa da ressurreição de Jesus para ser perdoado. Bastava ele morrer. Agora pensa, por que ele ressuscitou? Para te libertar. Para libertar como, pastor? A vida dele entra em você e essa vida vai literalmente acabar com o pecado que habita dentro de nós. Chamado velho homem, velha natureza. Por isso que eu falei o pecado, a iniquidade. Você sabe que há pecado e pecados. Qual é a diferença? Quando fala pecados, é como se fosse o quê? Os frutos. São as atitudes. Eu xingo, eu roubo, eu adultero, eu fofoco, eu reclamo, eu faço isso, eu faço aquilo. São obras. Você precisa se arrepender? Nós precisamos nos arrepender dos pecados? Claro que sim. Mas sabe do que a gente tem que se arrepender? Do pecado. E o que é o pecado? É a iniquidade. É a nossa natureza. Sabe por que eu estou conectado com o sumo sacerdote lá dentro? Porque eu sei que a minha natureza é podre. Te assustou isso? Então vou mudar a palavra. Miserável. Porque é isso que Paulo diz. A nossa natureza é perdida. Natureza humana, natureza adâmica. Então o arrependimento, irmão, não é só pelo que você fez, é pelo que você é. É pelo que você é, irmãos. Quando Isaías viu o templo, viu o Senhor, ele diz: ai de mim que vou, porque eu sou. Ele não diz porque eu fiz isso, porque eu sou um homem de lábios impuros. E a minha natureza é impura. A minha natureza é pecaminosa. E o anjo sai, toca com a brasa viva. Aleluia. Aleluia. Glória ao Senhor. Ele é esse fogo que nos tocou. Ele é essa brasa viva que tocou em nós. A tua iniquidade foi tirada. Por que a palavra ali é iniquidade? Porque fala do pecado. Amém, amado? Então é preciso que nós entendamos o quão ruim nós somos. O quão triste é a nossa realidade sem Jesus. Então, querido, se eu estou com esse entendimento, e existe alguém lá dentro, intercedendo por mim, eu não vou soltar dele de jeito nenhum, irmão. Porque ele é a minha única esperança. Não há outro. Não há outro nome que possa fazer mediação entre Deus e os homens. Amém? É isso que eu quero que a gente aprenda. Querido, Yom Kippur é a consumação, é a volta do sacerdote. A principal função do sacerdote não é perdoar. A principal função do sacerdote é fazer mediação. Amém? É fazer a gente se unir de novo com aquele que a gente estava de mal. Deus está doidinho para ser amigo da gente. E Ele só pode ser amigo através de Jesus. Você não pode dizer eu sou amigo de Deus se Jesus não fizer não reatar essa amizade. Eu gosto quando pregadores viram e falam assim: Jesus morreu para te livrar da ira de Deus, não foi da ira do diabo. Quando o sangue estava lá na porta do
nos umbrais da porta lá do Egito, foi quem que passou? Foi o anjo do diabo? Não, a minha Bíblia diz que foi Deus que mandou aquele anjo. Então o sangue de Jesus nos livra, é dele mesmo, não é do diabo, irmão. Deus não está livrando a gente do inferno, Deus está livrando a gente dele mesmo. Por quê? Porque essa ira santa de Deus vai operar contra toda impiedade. E eu sei, irmãos, que há um sumo sacerdote intercedendo e dizendo, salva ele, salva ele, salva ele. E a única coisa que ele quer, espera. O autor de Hebreus diz, o que eu tenho que fazer? Só fica esperando ele. Só fica atento a ele, porque quando ele voltar, aqueles que estiverem olhando para o véu, quando você está esperando e ele vai sair, entrar por aquela porta ali, aonde você fica? Você fica olhando para lá, você fica olhando para lá, você não olha para cá, você não olha para cá, porque pode ser que ele venha e você não veja, então você fica olhando, quando o véu, né, porque o de lá foi aberto, são 2 véus, né, o tabernáculo tem o primeiro continua, e o segundo foi. Então ainda tem, de certa forma, um véu, mas você está olhando. Que véu é esse? As nuvens. Está olhando para o céu. Aí uma hora, irmão, sabe o que vai acontecer? O céu vai se abrir. E quem você acha que ele vai dizer, agora você está salvo, perdoado, agora acabou, agora você é meu, agora você está comigo. Só quem está esperando ele. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça está guardada, não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Aleluia! Tomara que a gente ame a vinda dele, querido. Amém? Então, terminando, no dia da expiação, o sacerdote era o exemplo claro, vivo do Messias que havia de vir. Toda a atenção, diga comigo assim, toda a atenção estava voltada para ele. Amém, querido? Não há outra forma. Nós precisamos estar totalmente... Ah, pastor, esse evangelho é muito chatinho. Não tem outro. O evangelho verdadeiro é esse. Ah, mas eu me acostumei com outro. Então se arrependa, deixe Jesus destruir o que construiu errado e deixe construir novo de novo. Amém? O evangelho verdadeiro é Cristo é o centro de todas as coisas. A bênção não é o centro de todas as coisas. O bem-estar não é o centro de todas as coisas. Viver bem, ter uma igrejinha feliz não é o centro de todas as coisas. Jesus é o centro. Ah, mas isso não serve para mim. Então, querido, você não é nascido de novo. E nós vamos orar porque Deus está aqui. E Ele pode tocar no coração e fazer com que aqueles que não são nascidos de novo, nasçam de novo. Você sabe por que eu não desanimo? Você acha que eu não tenho problema, irmão? Você acha que domingo, assim, às vezes, não dá? Não dá não, mas você acha? Você acha que não tem problema nenhum, não? Por que você não desanima? Você vai desanimar ou não desanimar, dependendo do tamanho do Cristo que você crê. Se você crê num Jesus desse tamanhozinho, você troca ele por um shopping, facinho, facinho. Você troca ele por qualquer coisa. Como que você vai obrigar alguém a dizer, cara, você tem que, não obriga. O que nós precisamos é pregar que o Cristo cresça. Porque quando o Cristo crescer, a paixão por ele vai ser natural. Amém? Pega um cara apaixonado por Jesus. Ele não tem problema em dizer, não estou conseguindo ler a Bíblia. Você tem esse tipo de problema, irmão? Pastor, me ajuda. Por quê? Porque eu não estou conseguindo orar. Você não quer fazer uma oração para mim, para dar uma esquentada? Não, querido. Isso eu fazia quando eu era menino. Quando eu era menino, falar com o menino. Agora quando eu sou homem, eu vou olhar no olho. Sabe por que você não ora? Porque o Cristo que habita em você, se habita, é desse tamanhozinho. Mas o Adão é um gigante, parece até o Golias. Mas o Cristo é... Esse Cristo pequenininho não está conseguindo fazer você orar, porque o Adão está sufocando ele. Aí João Batista vai dizer, convém que ele e que eu
Aí você descobre que esse Adão, na verdade, é você. Não é o Adão lá do Éden, para botar culpa nele, não. É a tua natureza. É a minha natureza. Amém? Quem que tem problema aqui? Não consigo orar, não consigo ler Bíblia. Eu não vou orar por você. Eu não consigo vir ao culto. Ora por mim, que eu estou desanimado. Ora por mim, por quê? Por que você não está vindo? Ah, não sei. Ô, campeão, deixa eu falar um negócio para você. Peça para Jesus aumentar na tua vida. Se entrega para que ele cresça. E aí você vai ver, querido. Me pergunta se eu não consigo ficar um dia sem dar uma beijadinha nesse negocinho aqui, querido. Não consigo. Não estou dizendo que eu leio 5, 10 capítulos, mas não todo dia está aqui, ó. Tem que dar uma apaixonado. Amém? Agora você fica aí cheio de poeira na tua Bíblia. A única hora que você diz que é apaixonado é na hora do louvor. Apaixonado. Você é um cara de pau, rapaz. Você não tem paixão por Jesus nem aqui e nem na China. Com toda a desculpa aí do pessoal da China, aí, vai que esse vídeo chega na China, né? Aleluia, né, Léo? Chegou lá na China, os caras lá da China, os chinesinhos, pastor, o cara tá falando da gente. Não, eu amo chinês. Meu irmão, toca um louvor aqui. Meu Deus! Você chega em casa e não lê a Bíblia. Você é um emocionado. Quem está cantando é a tua alma. É um Adão que está louvando. E Deus não está recebendo nada desse Adão. Alguém tem que ter coragem para dizer para você. Quem está louvando é um Adão. E Deus não recebe nada desse homem miserável. Ficou quente agora, não ficou? Tem gente que está, meu Deus do céu, deixa eu ir para uma igreja mais calma. Quando Jesus voltar, querido, Ele vai transformar um povo que o ama. Isso é Yom Kippur. Eu estou louquinho para chegar esse dia. Vamos ficar de pé, vamos orar, queridos? Amém? Glória a Deus. Eu não estou dizendo que você não deva chamar e nem dizer que está apaixonado por Jesus. Continue dizendo, mas seja um apaixonado de verdade. Aleluia, glória a Deus. A obra de Cristo no tabernáculo celestial está sendo feita por nós. Aleluia. Ele intercede por nós. Como diz 1 João, se dissermos que não temos pecado, mentimos. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Por enquanto, nessa era, nós ainda estamos lutando contra o pecado. Já temos um caminho aberto? Já. Esse caminho fez tudo por nós? Não. Esse caminho abriu uma estrada, um caminho para nós. Só vamos conseguir trilhar esse caminho pelo Espírito Santo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Mas quando chegar aquele grande dia, e como eu anseio esse dia, o pecado será extinto. Aleluia, aleluia. Deus, Jesus vai reinar com um povo que não pode mais pecar. Não pode mais pecar. Isso é Yom Kippur, querido, isso é dia da expiação. Amém? Semana que vem nós vamos encerrar essa série falando da última festa. Porque depois de uma caminhada tão grande como essa, a gente tem que festejar. Amém? Festa dos tabernáculos. Vamos nos alegrar. Por quê? Porque nós habitamos um dia numa tenda provisória. Aleluia! Oh, meu Deus, arrepiou aqui, você precisa ver. Habitamos numa tenda provisória, mas agora os nossos corpos são glorificados. Agora a nossa casa celestial inundou o nosso corpo. E aí, o que a gente tem que fazer? 7 dias.
vamos festejar. Vamos participar das bodas do Cordeiro, onde o marido vai poder tomar a esposa e dizer, essa sim, essa, é essa, osso dos meus ossos, carne da minha carne, aleluia, aleluia, glória a Deus, amém, amados? Vamos orar ao Senhor, vem cá, Adson, vamos orar ao Senhor, vamos entregar, o que a gente tem que orar hoje, meu irmão? Se conecte com o Santo dos Santos, feche seus olhos, irmãos, feche seus olhos e pense, existe um sumo sacerdote.